Salve, meus queridos aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? E aí, rapaziada? Sejam bem-vindos então a talvez o início do nosso documentário. Eu ainda não tenho muitas ideias, na verdade eu não tenho muitas ideias não, eu tenho muitas ideias de como eu pretendo fazer ele, como eu quero desenvolver ele, mas eu preciso botar no papel. A primeira etapa que eu tenho de fazer tudo isso é que a gente tem muitas lembranças. A gente tem lembranças de fotos do celular que a gente tem lembranças da internet, de Facebook, de Instagram, de coisas que a gente viveu, a gente tem lembranças que a gente guardou encaixotadas aqui de planejamento e estruturação antes da gente sair, que ficaram com a gente tem lembranças dentro da Maria, lembranças das vivências, das experiências que a gente teve, e a gente tem o canal também, que é mais uma fonte aí de informações para que a gente possa estar contando para vocês essa história desde o começo. Então vamos lá, vamos planejar aqui, pelo menos fazer uma timeline das coisas que como aconteceram, pelo menos ter uma ideia, um overview geral de tudo, e aí depois a gente começa por blocos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma das coisas desse documentário. É isso aí, vamos lá, vem comigo. Bom, então vamos lá, galera. Aqui eu tenho bastante espaço, era isso que eu precisava. Eu tava pensando numa mesa, eu tava pensando em comprar uma cartolina e tudo mais, e eu olhei pra essa mesa, eu tinha pedido pra baixar uma outra, eu falei, eu quero ela, eu preciso dela. Só que ela nem viu o que eu fiz com a mesa. Mas isso aqui vai ser agora o nosso tabuleiro. E é aqui que a gente vai colocar todas as nossas informações. Pronto, agora sim a gente tem bastante espaço. Como a gente tem esse lapso de tempo total, vamos a gente dividir. Primeiro a gente tem uma parte que é a parte da construção, planejamento e tudo antes da gente sair. Então vamos fazer um marco aqui, porque isso é só o início da história. A ideia. Aqui a gente tem a partida. Quando a gente saiu para nossa aventura, a gente teve um planejamento que a gente fez em 75 dias, mais ou menos, ou seja, 3 meses, 2 meses ali de aventura. A gente dá uma parada para a gente reestruturar e ver o que a gente aprendeu, melhorar o que precisava ser melhorado, tirar o que estava em excesso e manter o que a gente tinha. Então a gente aqui tem uma parada também, 75 primeiros dias. Como é que a gente pode chamar isso? Será que a gente chama de primeira parada? Vamos botar aprendendo a viver na estrada. Por que aprendendo a viver na estrada, tá ligado? Porque desses 75 dias foram exatamente para isso. A gente, na verdade, bolou essa parada pensando no seguinte, a gente vai ter os 75 primeiros dias de experiência, como é que vai ser? Como é que o nosso corpo vai reagir? Como é que a gente vai se adaptar ao carro? Será que a gente consegue viver dentro de uma Kombi, num ambiente tão compacto, tão pequeno? Será que ia ser bom? Será que não ia? A gente não podia saber, era uma incógnita, a gente nunca tinha tido essa experiência, essa que é a grande realidade. Então, esses 75 primeiros dias foi mais ou menos isso, foi um aprendizado pra gente. Depois, se eu não me engano, foram mais 8 meses que a gente demorou. Aí a gente tem mais um marco, que eu acho que a gente podia botar família. E não no quesito família, a família VMA, que a gente chama o canal, todo mundo, todos vocês. Mas a nossa família mesmo. Esse primeiro ponto de parada foi um dos pontos que a gente tinha elencado para conhecer, voltar para casa, visitar os pais, a gente ia fazer uma surpresa. E 2 dias antes da surpresa que a gente ia fazer, acabou o pai da Vanessa falecendo. E isso deu um impacto muito grande na gente, na aventura e tudo mais. Mais pra frente, quando a gente chegar nesse momento, eu acho que dá pra gente deslanchar um pouquinho mais. Que eu acho que é uma das piores coisas, sem dúvida, na viagem inteira, é a saudade da família, a saudade dos amigos, das pessoas próximas que a gente tem. É isso aí. E aqui no último passo, eu acho que a gente pode elencar, que daí eu tô considerando aqui cada uma dessas paradas, essas paradas que a gente deu em casa, como se fossem marcos durante a nossa aventura. Que são os momentos que a gente voltou. Então foram essas vezes, a partida, 75 dias foi a primeira, depois a gente teve o falecimento e por último a gente teve também a da sogrinha. Vamos então delimitar esse ponto como a sogra. Exatamente isso. E depois a gente tem o final, chegada. E a chegada de volta para a nossa vida normal, que é exatamente esse ponto que a gente está aqui hoje, agora, fazendo exatamente isso. A gente passou por toda essa timeline, a gente já viveu tudo isso, e agora a gente está aqui no final. Eu cheguei em casa, eu tinha planejado desenvolver esse documentário, fazer tudo isso. Eu ainda não sei como que eu vou fazer, como que a gente vai desenvolver toda essa história, mas a gente está começando. Eu acho que o primeiro passo é a gente colocar as ideias
na mesa. Vamos começar a juntar todas as informações, que basicamente o que eu quero fazer com vocês é contar a história. Contar um pouco de tudo que eu vivi. Sem muita firula, sem inventar muita história, contar a realidade. Contar alguns percalços, contar algumas coisas que a gente aprendeu da estrada. Eu acho que tudo isso é muito importante. É muito importante para que a gente cresça culturalmente, aprenda um pouco mais sobre respeito, sobre tudo que a gente viveu. Eu e a Baixinha, apesar de não sermos nem um pouco perfeitos, a gente não é um casal perfeito, a gente não é um casal que tudo dá certo, tudo acontece da maneira que a gente espera, mas em todas as decisões que a gente teve na nossa vida, eu e a Baixinha, a gente sempre pensava no próximo, sempre pensava se eu fosse a pessoa do meu lado, se eu fosse a pessoa que estivesse recebendo isso que eu estava oferecendo para ela, que eu estava dando para ela, que eu estava fazendo de qualquer maneira com ela, como é que será que ela se sentiria? Ela se sentiria bem? Eu estou enganando essa pessoa ou não estou enganando? Eu estou sendo realista, estou sendo sincero, às vezes ela não entende, às vezes ela não compreendia o que eu queria dizer, mas eu estava sendo sincero. É isso, esse é o ponto de vista que eu quero trazer para esse documentário de forma sincera, contando toda essa nossa história, mas eu quero contar ela desde o comecinho. Então a gente vai começar agora com a ideia. Da onde surgiu o Vivendo o Mundo Afora? Como é que surgiu toda essa loucura? Para que a gente consiga atingir aí o máximo de capacidade mental minha mesmo, para que eu consiga lembrar o máximo de coisas que aconteceram e conseguir contar essa história de uma riqueza maior possível para vocês, vamos começar a escavar, vamos começar a tirar tudo que a gente tem do passado. Não é muita coisa, aconteceu que em 2014 a gente foi roubado, então não deu muito certo algumas coisas, mas vamos escavar, vamos ver o que a gente encontra, vamos colocar na nossa timeline e vamos começar a contar essa história. Vem comigo aí então, que a gente vai mexer no nosso baú, nas caixas que a gente deixou em casa. Quem assistiu o nosso primeiro episódio, isso é engraçado que a gente já pode começar a falar sobre isso. Olha só, essa é a dinâmica que eu queria dar e já vai dar pra dar, porque eu me lembro de algumas coisas. A gente grava a nossa despedida, a gente fechando a nossa porta do apartamento. Bom, então agora é nesse momento aqui que a gente se despede das nossas coisas. Esse quarto aqui é o que a gente chama do quarto do medo, o quarto das incertezas, que a partir de agora a gente vai estar automaticamente fechando essa porta e iniciando um novo caminho. Como a gente já falou com vocês, Vivendo o Mundo Afora, a gente encerra um capítulo e agora começa o capítulo mais legal das nossas vidas. Vem com a gente! Era um apartamento alugado do meu pai, na verdade eu morava num apartamento onde eu só precisava pagar o condomínio do apartamento e tudo mais. Meu pai sempre ajudou, eu digo de certa maneira financeiramente com alguma coisa ou com outra, então isso ele estava me ajudando na época lá naquele apartamento, e aí eu deixo as minhas coisas lá dentro, porque o meu tio vai morar naquele apartamento. Então da mesma forma que eu saio, meu pai tenta ajudar sempre um pouco mais a família e tudo mais. O irmão da minha mãe estava precisando de um lugar e ele acabou indo morar naquele apartamento, né, o que eu morava. E aí então ele falou, eu não vou usar esse quarto, pode deixar as coisas aí e tal, depois a gente resolve, depois a gente arruma. Porque na verdade naquela época todo mundo tava naquela expectativa de será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? A minha família na verdade achava que ia dar uma merda, achavam que eu ia me fuder, eu ia voltar sem dinheiro nenhum. Essa que é a realidade, o que eles pensavam, pelo menos o que eles transmitiam pra mim era exatamente isso. Então me dava muito receio. Então tipo a minha mãe, tanto que a minha mãe não queria que eu vendesse a geladeira, não queria que eu vendesse a máquina de lavar, que eu tinha aquelas coisinhas básicas que tem dentro de uma casa, eu vendi tudo, mas a minha mãe queria, não, deixa a geladeira, deixa o negócio, vai que vocês voltem, vai que não sei o que. Acho que a gente ficou até com medo, com receio. Até o primeiro ano a gente ficou guardado com a máquina de lavar ali dentro, tinha algumas coisas lá dentro que ficaram guardadas porque a gente tinha receio de não dar certo e a gente teve que voltar a viver a vida normal. Então ficou lá. E aí o meu tio acabou ficando morando lá, então as caixas ficaram lá. Esse tempo todo que a gente estava viajando, durante esses 2 anos, meu tio deixou lá. Ele não usava aquele quarto, ele é um cara solteiro, ele ficava só num dos quartos da casa, esse quarto ficou vazio, ficou as coisas lá. Então as nossas coisas estavam guardadinhas ali. Vamos lá dar uma olhada, vamos dar uma escavada, vamos ver o que a gente acha pra gente começar a contar essa história. Senão eu falo demais, né? Eu não tô conseguindo dar tempo para as coisas acontecerem. Mas eu já vou falando, mas acho que ia ser interessante. É assim que vai ser. Espero que vocês estejam gostando. Olha como é bacana e interessante a organização das coisas. A Baixinha, na verdade, é muito mais organizada do que eu. Eu sou mais criativo, mais maluco, eu espalho mais as coisas, deixo tudo mais bagunçado, mas a Baixinha não, ela é toda controlada, certinha, papapá, e ela esquematiza todas as coisas. Aqui então a gente tem todas as caixas, além de ter um pouquinho das coisas que tinham então dentro desse quarto, a gente também tem coisas nossas agora que vieram da viagem. A Baixinha já automaticamente tirou algumas coisas de algumas caixas, encaixotou outras coisas que são de agora, novos,
e já automaticamente segmentou e etiquetou todas as caixas. Então aqui a gente tem os papéis que a gente utilizava no passado, aqui a gente tem toda a parte de eletrônicos que não saiu na volta ao mundo, que a gente acabou, tipo, a gente não utilizava agora no carro, mas a gente achava que era importante, eram peças de reposição, câmeras um pouco mais antigas, mas que caso acontecesse algum problema com a gente tinha guardado. Aqui a gente também tem a parte do carro novo, exatamente isso, equipamentos que saíram da Maria, mas que vão continuar sendo utilizados no carro novo. A gente tem aqui também mais uma outra parte aqui de produtos e de coisas que não se sabe se ainda vão ficar aqui ou não, e os souvenirs da estrada que a gente ganhou, que a gente comprou, que vocês nos deram como aventureiros, a gente acabou cruzando pela estrada e vocês deram pra gente. Olha que bacana. Isso que a gente quer é isso. Bom, aventureiros, só aqui fazendo o comecinho das coisas eu já me lembrei de mais 2 pontos que a gente pode aqui estar colocando. Eu achei um material aqui sobre a construção da Maria. A construção da Maria ela foi feita quase na partida, ela não foi feita muito tempo. A gente teve 3 meses, se eu não me engano, mas a gente pode depois colocar isso na ordem cronológica. Mas vamos botar aqui Maria Eugênia. E antes da Maria Eugênia, isso aqui mais pra metade aqui, eu acho até. A gente tem um cara que é super conhecido no canal, mas, meu, ele é conhecido, é tão engraçado que a galera conhece o Brutus, mas quase ninguém nunca viu. Tipo, tem um vídeo ou outro dele, mas todo mundo pergunta, cadê o Brutus? Vocês vão saber um pouquinho mais, vamos falar um pouco sobre o Brutus também. Bom, galerinha, é isso aí. Então, terminei de fazer aqui um aparato geral de toda só o início da história, né? Porque tem muita coisa, muita informação, mas eu fiz um aparato geral até a construção da Maria. E aí agora a gente eu vou conversar sobre todos esses assuntos. Eu peguei, elenquei tudo em ordem, na verdade de acontecimento dos fatos. Peguei uma planilha e coloquei ainda mais em ordem, como se eu pegasse a nossa planilha principal, pegasse um bloco de coisas que eu quero falar e anotasse eles de forma ainda mais picado dentro, porque ali senão ia ficar muita coisa sendo picada, anotada lá, e aqui eu posso anotar mais os pontos principais. E aí, agora chegou a hora de gravar. E é isso, meus queridos aventureiros. Por hoje a gente vai terminar por aqui, mas isso vai continuar, que vai ser a saga, na verdade, do documentário, e depois talvez a Baixinha comente um pouco também sobre a parte do livro. É aí que o bicho vai pegar. É engraçado que, na verdade, quando a gente assiste os comentários e tal, a galera tá falando, tem um filho, tem um cachorro, tem não sei o que. Tipo, essa é a parte do problema, como se isso fosse um problema pra mim, pra Baixinha. Mas não, galera, não é isso. Essa parte, na verdade, do desenvolvimento, as coisas fugiram um pouco do controle. O coelho e o cachorro vai demorar um pouco, mas o filho já tá nos planejamentos. É isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, isso é uma volta ao mundo. A gente tá no planejamento, estruturação, tentando construir uma história de toda a história que a gente já viveu do Brasil, que é o que vocês estão acompanhando aqui nessa passadinha. E eu tô sempre aqui para conversar com vocês no finalzinho do vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado por estarem sempre com a gente em toda essa parte, toda essa aventura. E vamos ver o que vai ter no vídeo de quarta-feira então, se vai ser legal, se vai ser especial, o que eu vou conseguir. Porque eu tô bolando alguma coisa na minha cabeça aqui, se der tudo certo a gente começa a caminhar. Se não der tudo certo eu explico de novo, tá bom? Um abraço. Um beijo. E um queijo. Vivendo o mundo afora. Vai! Vai! Ô Peto. O pessoal falou que gosta quando a gente fala vai junto. A gente tá falando baixinho porque minha sogra tá dormindo. Então, 1, 2, 3 e... Vai!